Então, boa tarde a todos os residentes aí. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Eu sou intensivista pelo Hospital Trabalhador. Fiz a residência aí também pelo CEPET. E aí me convidaram para comentar algumas aulas aí de vocês. Então, acho que a primeira é do Alfredo, meu amigo Juca, que vai falar sobre insuficiência respiratória não pulmonar. Depois é o Tassi, né, Sassi? E aí, na sequência, o Vinícius. Então, acho que pode começar, Juca. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Dizer que é um grande prazer poder apresentar essa aula para o Dr. Bruno, um grande amigo que eu tenho. Vamos lá, então. Então, boa tarde, meu nome é Alfredo, sou R1 da especialização de Medicina Intensiva pelo CEPET. Primeiramente, dizer que é um grande prazer estar apresentando essa aula para o Dr. Bruno, um grande amigo que eu tenho. Vamos começar, então. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a insuficiência respiratória aguda não pulmonar, dando continuação à aula da semana passada. Uma breve introdução, então, o que é insuficiência respiratória? É uma inabilidade do sistema respiratório em receber oxigenação, ventilar ou mesmo suprir as necessidades metabólicas do paciente. A gente divide em dois tipos ela, o tipo 1, que é a tipo hipoxêmica, que no caso é uma falha na oxigenação, e o tipo 2, que é a tipo hipercápnica, que é uma falha na ventilação. Ela pode ser aguda ou crônica, vai depender muito do tempo do início dos sintomas, mas sempre lembrar que pode ser uma agudização de uma doença crônica, como a gente tem como exemplo, a DPOC. Então, a insuficiência aguda não pulmonar, ela vai depender de múltiplos fatores, que não vão depender propriamente do sistema pulmonar. Então, para a gente ter uma ventilação adequada, a gente tem que ter uma eficiência e harmonização das estruturas responsáveis pela inspiração e expiração. Então, começando lá no centro respiratório, lá no sistema nervoso central, passando aí por raízes nervosas, nervos, própria junção neo-neural, vai comandar o músculo diafragma, depende também da parede torácica e da pleura, e além das fibras elásticas pulmonares. Então, aqui a gente traz um diagrama, mostrando aqui o que depende o controle da respiração. Então, começa lá no sistema nervoso central, por uma rede de nervos, rede de neurônios e a própria junção neural. Vamos lá para a caixa torácica e vai comandar os pulmões, propriamente ditos, para fazer a respiração. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de algumas doenças que podem causar alguma alteração e essa respiração não ser efetiva. Então, como exemplo aqui, eles pegam os AVCs, as drogas que deprimem o sistema nervoso central, infecções, isso para o sistema nervoso central. Outro, atrapalhando aqui nessa rede neural que vai levar ao controle da caixa torácica, como Guillain-Barré, AELA, pólio, trauma, própria miastenia, problemas na caixa torácica, como trauma, obesidade, que faz com que o diafragma não consiga se elevar tanto assim, escoliose, e temos vários exemplos aqui. Então, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre cada causa, tá? Então, assim, no cérebro, a gente pode ter um AVC, algum tumor cerebral que deprima o centro respiratório, como eu já falei, o uso de drogas, mesmo sedativos, que a gente usa muito na nossa prática, a hipertensão intracraniana, como a gente pode ver, tem várias causas que podem fazer essa depressão respiratória a nível cerebral. Já medular, a gente tem a esclerose lateral amiotrófica, o próprio Guillain-Barré, que apesar de não ser tão agudo, ele pode agudizar, e causar essa depressão aguda também. Ainda poliomielite, como a gente já falou, e traumatismo medular. No sistema neuromuscular, o botulismo pode causar falha do sistema muscular, neuromuscular propriamente dito, a presença de distúrbios eletrolíticos, como a hipocalcemia, a gente sempre lembrar que o cálcio é muito importante na contração muscular, esclerose múltipla, entre tantas outras causas. Tá? Já no próprio sistema cardiovascular,
um edema pulmonar cardiogênico, que dificulta essa troca. Tá? Então, é um problema, vamos dizer, do pulmão, só que ele é secundário a um problema cardiogênico. Então, ele entra como uma causa não pulmonar de insuficiência respiratória. Tá? Uma própria insuficiência do ventrículo esquerdo, uma estenose mitral, própria uma fratura de fêmur num trauma, fazendo uma embolia gordurosa. Então, a culpa não é do pulmão propriamente dito. Tá? E a gente também tem problemas na via aérea superior, qualquer coisa que faça obstrução dessa via aérea, levando a uma insuficiência respiratória, pode entrar aqui como uma causa de insuficiência respiratória não pulmonar, como uma própria infecção de vias aéreas superiores, um aumento da amígdala, pode ser ele fisiológico ou não, né, devido a uma infecção, a apneia obstrutiva do sono, né, uma obstrução de traqueia, seja por um edema, seja por um sangramento, né, e a própria paralisia de cordas vocais. E a gente tem outras causas múltiplas, né, existem muito mais que essas que eu trago aqui, mas que também podem levar à insuficiência respiratória, como a queimadura da parede torácica, como uma formação de escara, que leva à restrição desse tórax, à expansão, também pode ser uma causa de insuficiência respiratória. A própria distensão abdominal, por uma oclusão, a própria obesidade, como a gente já falou antes, e algumas distrofias musculares, e também a inalação de gases tóxicos, que fazem a depressão do sistema respiratório. Então, assim, quanto às manifestações clínicas, a gente não é tão fácil a gente, pela clínica, diferenciar a hipoxemia, né, de uma insuficiência respiratória hipercápnica. Então, ela vai depender de vários fatores de risco, como o estado prévio do paciente, a presença de doenças crônicas, o próprio estado nutricional desse paciente, né, com a falta de eletrólitos, a idade avançada, a gente sabe que faz uma miopatia do avanço da idade, a obesidade novamente entrando aqui, e o próprio tabagismo. Tá? Então, o que a gente tem de manifestação clínica clássica? Tá? A gente pode ter ou aumento ou diminuição da frequência respiratória, um padrão respiratório alterado, batimento de aletas, uso de musculatura acessória, cianose, tá? Mas usualmente a gente tem ataque cardíaco, tá? E o aumento pressórico, como uma resposta simpática, né, à insuficiência respiratória. Uma coisa que a gente pode usar para diferenciar, né, a insuficiência respiratória hipercápnica da hipoxêmica, né? Então, que na hipercápnica, pelo aumento do CO2 circulante, a gente pode ter sinais de encefalopatia respiratória, que podem incluir sonolência, convulsão, coma, tremor, e a hipoxêmica geralmente cursa com mais a parte da cianose, tá? Então, assim, como a gente está falando aqui sobre as causas não pulmonares, né, a principal é a hipercápnica por hipoventilação. Mas na hipoxêmica, a gente tem como a principal causa o shunt cardíaco, né? Como a patência do forame oval, principalmente em crianças. Então, vamos falar um pouco mais sobre a parte da hipoventilação em si. Tá? Então, a hipoventilação, ela vai levar à hipercapnia se essa hipoventilação superar a produção do paciente, de CO2 desse paciente. Então, nem sempre a hipoventilação vai levar à hipercapnia. Tá? Então, aqui nessa tabela a gente vê, tá, do Parrillo, tá? Então, o que significa hipercapnia? É uma hipoventilação alveolar que não condiz com a produção de dióxido de carbono pelo paciente. Tá? O que a gente pode usar para saber qual que é a causa dessa hipercapnia? Tá? A gente pode usar o gap de O2 entre a arteríola pulmonar, né, e o alvéolo. Como a gente faz isso? Fazendo a subtração do PO2 arteriolar do alveolar para o arteriolar. Tá? Isso a gente pode muito bem calcular por essa fórmula que eu trouxe aqui embaixo. Tá? Então, significa o quê? Qual que é a pressão ali de oxigênio no alvéolo? Tá? Então, você vai pegar a FiO2 que você está dando para esse paciente, você vai multiplicar pela subtração da pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio a nível do mar, menos a pressão de vapor d'água, que é 47 a 37 graus também a nível do mar,
você vai subtrair essa multiplicação pelo PaCO2 do paciente, então pela pressão de CO2 da artéria do paciente, e dividir por esse R, que é uma constante. Tá? Esse R é a diferença da produção de CO2, tá? Comparado com a necessidade de oxigênio. Então, esse valor, o valor normal, ele varia geralmente, ele é abaixo de 10, mas ele pode ser considerado normal abaixo de 26, ainda em pacientes até 60 anos sem nenhuma comorbidade. Então, a gente vai fazer esse cálculo e vai entrar nesse segundo quadrinho azul ali. Está aumentada essa diferença? Se tiver aumentado, provavelmente é uma doença, é uma ventilação do alvéolo, né? Com a troca gasosa dificultada, vamos dizer assim. E já se esse delta, né, do DO2 não tiver aumentado, provavelmente não temos problema na troca gasosa. A próximo slide que eu corto essa tabela aqui, mas então vamos pegar aqui primeiro pelo não, tá? Não está aumentada essa diferença, tá? Então a gente vai ver se a capacidade da musculatura respiratória, se você percebe ali que está diminuída. Se estiver diminuída, provavelmente é um problema da musculatura, tá? Pode ser por doenças pré-existentes, pode ser por doenças que começaram agora, né? Como uma própria sepse, a doença pulmonar, quer dizer, doença pulmonar não, seria uma falha na ventilação relacionada ao tempo de ventilação mecânica, né? Ou uma nova condição que não é do paciente propriamente grave, né? Como distúrbio eletrolítico, medicação, tá? E se a gente perceber que não está aumentado o gap, tá? do oxigênio, e a gente não tem decréscimo da musculatura respiratória, né? Então pode ser alguma doença central, né, que leva a essa indução à hipoventilação. Pode ser que o paciente precise de mais, né, força para respirar, né? Então é uma doença que esteja na via superior. Ou o paciente precisa estar produzindo muito CO2 e ele precisa eliminar, só que ele não está conseguindo, por conta da musculatura. Já na parte do SIM, tá? Então a gente vê que esse gap está aumentado. Então o problema está mais na troca e não na própria musculatura, no sistema nervoso central. Então mais problema na troca. E daí a gente vai ter mais as partes das doenças pulmonares propriamente ditas. Então aqui eu vou só entrar um pouquinho em cada uma delas, tá? Então as disfunções centrais podem ser causadas por sedativos, próprio hipotireoidismo, né, o T3 baixo, T4 livre baixo, podem causar disfunção de hipoventilação, e a própria alcalose metabólica também. Tá? A gente tem causas secundárias, como tumor, sangramento, né? E a própria hipóxia hiperóxida, né, pode ser interpretada pelo sistema nervoso central como uma falha e podendo levar também à hipoventilação. Então, para a investigação das disfunções centrais, basta um hemograma, né, os eletrólitos, para ver se não tem alguma deficiência de algum eletrólito, a própria função tireoidiana, já que a gente sabe que o tireoidismo pode levar à disfunção respiratória, e algumas sorologias. Tá? E a gente pode também fazer exames de imagem para ver causas secundárias, o eletroencefalograma e a própria análise do líquor, procurando aí alguma infecção do sistema nervoso central levando a essa hipoventilação. E também temos, assim, como uma das principais causas, a fraqueza da musculatura torácica. Tá? A gente tem doenças neuromusculares, a própria malnutrição, como a gente já falou, pode levar à falha da contração muscular, levando à hipoventilação. Temos ainda os distúrbios endócrinos, né? A falta do cálcio, principalmente. E assim, aqui eu trouxe algumas imagens, tá? Da disfunção muscular associada à ventilação mecânica, como eu falei antes. Tá? Nessa imagem de cima, a gente tem duas imagens diferentes. Um paciente que não teve ventilação mecânica e do lado direito, um paciente que teve ventilação mecânica. A gente pode ver que as fibras ficam mais finas, começa a ter vacúolos na mitocôndria,
aumento de lipídio entre as fibras, então acúmulo fazendo uma fraqueza muscular associada simplesmente pelo tempo de ventilação mecânica desse paciente. Tá? E na imagem de baixo, é a mesma coisa. Tá? A imagem B, a gente mostra um diafragma em corte transversal, que mostra que as fibras são muito mais juntas e muito mais grossas, as fibras dos miócitos. Enquanto na imagem A gente vê aí também a mesma coisa. Aumento do espaço, né, do acúmulo de lipídio entre as fibras, tornando esse músculo muito mais fraco. Então, levando também aí para ventilação simplesmente associada ao tempo de ventilação mecânica. Tá? Só para terminar, eu trouxe uma frase que eu achei muito legal no livro, que é essa que eu apresento para vocês. O nosso corpo é tão forte quanto a força do seu elo mais fraco. Então, voltando para essa imagem aqui, que a gente vê, tudo depende de um elo de situações que vão ocorrendo em sequência. Então, o nosso corpo ele é tão capaz de ser forte quanto mais fraco um desses elos. Um desses elos, ele acabando estando lesado, já faz com que ocorra hipoventilação, nesse caso, mas ele pode ser ampliado, esse texto aqui, nessa frase, para outras várias situações. Obrigado, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Legal, Juca. Achei bem legal a tua apresentação, achei bem didático. Não estou acostumado a comentar a aula por vídeo, então não consigo ver a maioria dos residentes aí. Então, eu vou fazer alguns comentários e vocês fiquem à vontade para perguntar, se quiserem adicionar alguma consideração, fiquem bem à vontade. Tá? Então, em relação aos tipos de insuficiência respiratória, achei que você abordou bem essa parte de hipoxêmica, hipercapnia, esses conceitos são bem importantes, a gente saber o tipo 1, o tipo 2. Tem algumas referências que falam sobre tipo 3, né, uma insuficiência respiratória mista, que é algo bem comum, que é o que você falou do paciente DPOC. O paciente DPOC exacerbado, no primeiro momento ele tem um componente de hipoxemia, e conforme ele vai cansando, ele vai fadigando, soma-se a isso uma hipercapnia e o paciente evolui com insuficiência respiratória mista. E aí, além da queda da PO2, o paciente tem uma piora do pH e o quadro acaba ficando mais grave. Naquela parte que você fala de lesões neurológicas, eu acho que a gente sempre tem que tentar trazer para a nossa prática, né? Eu não sei se vocês já passaram no HT, se já tiveram a experiência de atender um TRM. Então, a gente tem muitos pacientes com trauma raquimedular e a gente vê que esses pacientes com TRM alto, eles têm muita dificuldade de ventilação. Então, tem inclusive livros que falam sobre TRM, que se você tem um paciente com um trauma raquimedular ali na altura de C5, C6 ou acima de C5, muito provavelmente você vai ter que entubar esse paciente quando ele chega na sala de trauma, quando ele chega na UTI para você. Isso acaba geralmente acontecendo na sala de emergência, mas ele não vai ter drive suficiente para manter uma oxigenação e uma ventilação adequada. Então, não é como o paciente chegar com trauma em C5, ele é acordado, conversando, mas a gente sabe como vai evoluir e esse paciente ele é entubado, seja por queda de moto, seja por mergulho em água rasa, e aí depois, quando esse paciente tem esse TRM, faz um Frankel-A, um ASIA, que é a nova classificação de TRM, a gente sabe que o paciente vai precisar de traqueostomia. Então, por conta desse distúrbio neuromuscular, neurológico, né? Então, vocês vão ver que quarto, quinto dia o paciente já fez artrodese, ele já está em processo de pós-operatório, não tem mais plano de reabordar, ou ainda tem, ele vai precisar fazer traqueostomia para facilitar esse processo de desmame, né? Então, você vai diminuir espaço morto, você vai diminuir pressão de pico e vai ajudar nesse processo de desmame que vai se estender por semanas. Esse paciente, ele às vezes deixa de ser um paciente um tanto do médico e acaba sendo um paciente muito mais da fisioterapia. Em relação, acho que o Guilherme não é o Sato para falar de VNI, né? É o Vinícius. Só que ele falou da parte de insuficiência respiratória hipoxêmica hipercapnia, a gente sabe que nem sempre a gente precisa entubar esses doentes, né? A gente
A VNI, muitas vezes, ela resolve o problema, principalmente em pacientes com insuficiência respiratória hipercápica. Então, às vezes, o paciente ele vem do centro cirúrgico com efeito de algum sedativo, sob efeito de um pouco de narcose, faz uma insuficiência respiratória hipercápica, você bota esse paciente na VNI, o pH dele melhora e você não precisa entubá-lo. Paciente com edema agudo de pulmão, cardiogênico, a gente sabe que se deixar ele com CPAP ali 30, 40 minutos, ele vai também ter uma boa resposta, você vai muitas vezes evitar a intubação. DPOC descompensado, a mesma coisa, mas a gente vai ter a aula de VNI. Uma coisa prática desses pacientes, que eu acho que a gente tem que fazer sempre quando se trata de insuficiência respiratória, admissão na UTI, é coletar gasometria, tá? Lógico, se for só hipoxêmica, a saturação arterial, o oxímetro, ele vai te ajudar, mas é interessante saber quanto está a PO2 desse paciente, a PCO2 é importante também, e mesmo que ele tenha vindo do PS, eles tenham coletado uma gasometria arterial lá, você não sabe como é que foi o transporte. Muitas vezes esse paciente vem mal no transporte, não vem assistido, e aí ele chega muito ruim para você. Então, coletar uma nova gasometria acho que é sempre interessante. A gasometria é algo que é bem dinâmico, não dá para você confiar muito numa gasometria que foi coletada em outra condição, tá? Antes de bem ligar essa parte da pressão alveolar, nunca fiz esse cálculo aí de pressão alveolar para ver quanto que é esse shunt alveolar arterial, mas achei bem legal. Em relação ao que você falou no final da aula de distúrbios metabólicos, a gente sempre tem que pensar nisso também. O ideal é você ter um paciente com a parte de eletrólitos muito próximo do normal. Em se tratando de condução neuromuscular, você tem que ter fósforo normal, cálcio normal, magnésio normal, que muitas vezes é o que a gente esquece de dosar, né? Seja o paciente antes de intubação, seja o paciente em ventilação mecânica. Às vezes você começa a dieta interal para um paciente que tem risco de síndrome de realimentação, você tem uma queda de magnésio, você tem uma queda de cálcio, e esse paciente vai ter distúrbio neuromuscular, vai ficar patinando ali na ventilação, você não vai conseguir entubá-lo, ou vai precisar entubá-lo de uma forma mais precoce. Antibióticos também podem afetar a junção neuromuscular. A gente sempre lembra que a aminoglicosídeo pode fazer isso, então, dependendo do serviço, a gente usa bastante aminoglicosídeo, amicacina, gentamicina, então eles também afetam essa parte neuromuscular, também atrasa desmame, então a gente sempre lembrar que a gente tem a gasometria, a gente tem a ventilação, mas lembrar que você tem que tentar deixar o paciente o mais redondo possível, né? Para estubar ele da melhor forma possível, para evitar intubação, sempre lembrar dessas outras causas. Mas achei bem legal a tua aula, Juquinha.